Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos vendo sobre o corpo de Cristo. Nós vimos que há somente um corpo e nós somos os muitos membros desse corpo. E vimos a importância de um corpo ter uma cabeça, porque é a cabeça que governa e coordena a ação de todos os membros. Louvado seja o Senhor. Agora nós abordaremos 1 Coríntios capítulo 12. É uma porção muito importante, porque é uma porção que fala desse corpo e também que fala da ação de Cristo como cabeça. Vamos ver hoje 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 3. Essa porção diz o seguinte: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Nessa porção, Paulo está falando para nós o seguinte, a respeito dos dons espirituais. Na verdade, no original grego, essa palavra dons não está presente. Então, o tradutor, ele colocou dons, por quê? Porque esse capítulo fala de dons. Se fôssemos falar de uma tradução literal, nós diríamos a respeito dos espirituais, dos assuntos espirituais. Então, pode ser dons espirituais, podem ser homens espirituais, podem ser assuntos espirituais. No final, são as coisas ligadas à realidade espiritual. E aqui diz, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo tem um desejo, que nós conheçamos o Senhor, conheçamos a sua palavra, conheçamos o seu plano eterno. Nós não podemos ser ignorantes nas coisas espirituais. Por isso, a importância de nós buscarmos o Senhor, tanto na sua palavra, como por meio da oração, na comunhão pessoal com Ele, tocando a realidade do Espírito. No Espírito passamos a conhecer o Senhor. Então, por meio da palavra e do Espírito, nós vamos conhecendo o nosso Senhor, o seu plano, os seus propósitos, e nós deixamos de ser, então, ignorantes. Paulo diz, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Nós também não queremos ser ignorantes. Aí vamos entrar no versículo 2. O versículo 2 diz, sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Aqui, Paulo mostra a nossa realidade no passado, quando nós éramos gentios, quando nós não conhecíamos a Deus. O que acontecia quando nós não conhecíamos o Senhor? Quando nós ainda éramos gentios? Aqui diz, deixáveis conduzir-vos aos
ídolos mudos. Então, isso nos mostra que no passado nós deixávamos as pessoas ou as circunstâncias ou o conhecimento desse mundo, deixávamos nos conduzir aos ídolos mudos. Os ídolos mudos eram os nossos deuses. E nós deixávamos as pessoas nos conduzirem a esses ídolos mudos. E depois ainda diz, segundo éreis guiados. Nós podemos ver duas coisas. Quem nos guia e se nós deixamos ou não nos conduzir. São duas coisas muito importantes. Hoje, quem guia você, amado irmão, amada irmã, é o Senhor? Precisamos realmente ver a realidade desse fato. Quem é aquele que nos guia? Esse é um aspecto. O outro aspecto é se nós deixamos ou não sermos conduzidos. Olha só. No passado, havia algo ou alguém que nos guiava, certo? Não somente isso, nós ainda deixávamos ser conduzidos. Mas graças ao Senhor, nós recebemos o Evangelho, nós aceitamos o Senhor e Cristo passou a ser nosso Salvador e nosso Senhor. Agora, chega ao seguinte ponto. Cristo hoje é o seu guia? Esse é o ponto. Hoje, quem é o nosso guia? Devemos afirmar, Cristo é o meu guia. Cristo é aquele que me conduz. Ele é aquele bom pastor. Ele é o meu pastor que me conduz. E o segundo ponto é, eu me deixo ou não ser conduzido? Não adianta você falar que Cristo é o seu guia, é o seu pastor, mas você não se deixa ser conduzido pelo Senhor. E nós precisamos deixar o Senhor nos conduzir. Então vemos aqui dois pontos, sermos guiados e sermos conduzidos. Que o Senhor realmente nos ilumine e que nós possamos falar, Cristo me guia e Cristo me conduz e eu me deixo ser conduzido por Cristo. Louvado seja o Senhor.